Bom dia, irmãos. Lendo sobre a nossa confissão ainda. Hoje, a sessão 8ª do primeiro capítulo da confissão. Estamos lendo o primeiro capítulo, que trata da Escritura Sagrada. Na sessão de número 8, nós lemos assim: o Antigo Testamento em hebraico, língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então, essa sessão da nossa confissão, primeiro capítulo, que trata da Escritura Sagrada, nos ensinam que o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, que foram inspirados por Deus nesses idiomas, devem ser o supremo tribunal para todo tipo de controvérsia que houver na igreja. Então, se há alguma discussão, e há muitas discussões na igreja como um todo, na igreja de Cristo, então as discussões devem ser elucidadas, devem ser consideradas a partir dos textos originais, das cópias, porque nós não temos mais originais hoje em dia, das cópias do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego. Esse é um ponto. Segundo ponto é que esse sessão nos ensina que, porque o povo de Deus, nem todos, na verdade, a grande maioria do povo de Deus, não tem o conhecimento dessas línguas, do hebraico e do grego, línguas do Antigo e do Novo Testamento, então as Escrituras devem ser traduzidas. Isso é um ponto da nossa confissão. E é interessante que diz que elas devem ser traduzidas nas línguas vulgares do povo, nas línguas comuns do povo. Por isso, irmãos, há tantas traduções bíblicas. Nós não nos opomos a traduções bíblicas. Nós somos a favor de traduções bíblicas. E a Bíblia ela deve se fazer conhecida por todos os homens. E nem todos têm o conhecimento culto, o conhecimento das línguas originais, nem até das versões mais eruditas até. Então, essa é a razão de nós termos as traduções. E essa é a razão de, no estudo de Levítico que nós estamos estudando, também eu estar usando aqui e ali, citando a Nova Almeida atualizada, que é uma versão atualizada da revista atualizada que nós temos, e até a nova tradução na linguagem de hoje. Especificamente em Levítico, eu tenho sugerido aos irmãos que leiam em casa o livro nessa versão. Exatamente com esse intuito de que nós conheçamos cada vez mais as Escrituras e entendamos aquilo que nós temos. Falando sobre Levítico, é isso que nós estamos considerando na nossa escola dominical, nos domingos pela manhã. Estou considerando o estudo de Levítico com os irmãos. A pregação em Levítico, irmãos, ou o estudo que nós estamos considerando, o estudo de Levítico não é necessariamente expositivo, porque uma pregação expositiva do texto de Levítico requereria muito mais tempo para nós e talvez os irmãos ficassem um pouco cansados com a exposição minuciosa desse livro. O que nós temos feito, na verdade, é uma pregação textual, não uma pregação expositiva. Então, nós partimos do texto e explicamos o que o texto está dizendo. Uma pregação expositiva é aquela que os irmãos ouviram durante 30 anos com o pastor Paulo Anglado. Uma pregação mais minuciosa, onde se cava mais o texto, se apresentam algumas nuances do texto, algumas peculiaridades do texto. E Levítico não está sendo ensinado desse modo, como dei a razão, por causa das
minuciosidades até que aparecem de forma repetitiva aqui no livro. Eu penso que é muito mais, eu não penso sozinho, na verdade isso foi orientação do próprio pastor Paulo antes de ser promovido, que o Antigo Testamento fosse ensinado de uma forma mais textual do que expositiva. E eu tenho dito aos irmãos, estudo de Levítico, né? Lembrando que nós temos aprendido, estudamos os 3 primeiros capítulos, meus irmãos, o tema principal do livro de Levítico é a santidade. Ele traz temas secundários, temas como rituais, o sacerdócio e a purificação. E nós estamos ainda estudando os capítulos que envolvem os rituais, pelo menos os primeiros capítulos, são os 7 primeiros capítulos do livro de Levítico. Aqui nós encontramos rituais, né? Lei acerca de vinda de Deus acerca dos rituais que dizem respeito a sacrifício de pecado, a sacrifício ao pecado, ação de graça, como temos aprendido. Nós estudamos 3 primeiros capítulos, onde o primeiro capítulo nós estudamos sobre o holocausto, que é a ideia de uma entrega total a Deus, o adorador, ele deve se entregar totalmente a Deus. No capítulo 2, a gratidão, é uma realidade da nossa vida. E o capítulo 3, estudado no domingo passado, nós vimos sacrifícios pacíficos, ou sacrifícios de paz. Sacrifício de paz e comunhão. Todos esses rituais, ou tudo que nós encontramos no livro de Levítico, tem o objetivo de ensinar o povo de Israel a forma correta de cultuar a Deus, de se aproximar de Deus. Como é que Deus aceita um homem pecador? Como é que Deus aceita o povo? Como é que Deus se compraz? Como é que Deus sente prazer nessa comunhão com o homem? Então, Deus mesmo é quem estipula, quem impõe de fato, no sentido como soberano, no sentido soberano que ele é, impõe as regras para que o povo se aproxime do Senhor Deus. Só que hoje, irmãos, eu vou abrir um parêntese grande aqui no estudo de Levítico, especificamente no texto de Levítico. Porque hoje, domingo que vem, eu quero fazer como se fosse uma introdução aos capítulos 4 e 5 de Levítico. Aqui nos capítulos 4 e 5, os 2 capítulos que nós vamos estar estudando, né, brevemente, tratam de sacrifício pelo pecado. No capítulo 4, sacrifício pelo pecado por ignorância, e no capítulo 5, sacrifícios pelo pecado involuntário, ou pelo pecado oculto, pelo pecado oculto, ou pelo pecado escondido. Então, eu quero, com os irmãos, antes de nós olharmos para esses 2 capítulos, eu quero introduzir os irmãos acerca do pecado em si. Vale a pena nós lembrarmos ou aprendermos, né, acerca dessa triste realidade mesmo, que é o pecado na vida do ser humano. Eu quero ler, para depois nós orarmos, os versos 17 e 19 do capítulo 5, né, que ele resume os 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, a conclusão do capítulo 5 é um resumo desses 2 capítulos. Eu quero ler esses versículos, 3 versículos, 3 últimos versículos, orar e depois apresentar o estudo dessa manhã aos irmãos. Levítico 5, 17 a 19. Nós lemos assim a palavra do Senhor. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para o estudo dessa manhã. Senhor Deus, graças te damos pelo que o Senhor é, porque Tu és santo, 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 Tu és grandioso. Nós somos Tuas criaturas, Senhor, como filhos de Adão, também pecadores, mas graças te damos por Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito, porque Tu deste, Senhor, o Teu Filho a nós para morrer no nosso lugar,
e hoje nós temos livre acesso à tua presença. Nós somos muito gratos por essa dádiva, por essa bênção de termos comunhão com o Senhor, termos paz com o Senhor, vivermos assim para a honra e a glória do teu nome. Reconhecemos, Senhor, como vamos relembrar hoje, pela manhã, que ainda há a natureza pecaminosa em nós, e por isso não há como, Senhor, nos aproximarmos de Ti sem pedir o perdão pelas nossas iniquidades. Então, perdoa-nos, Senhor, e abençoa o nosso estudo nesta manhã. Em nome de Cristo é que nós choramos. Amém. Então, irmãos, como eu disse, os capítulos tratam de sacrifício. E uma pergunta que eu me fiz quando estudando é: o que é pecado? Por que Israel tinha que sacrificar a Deus? Porque o Senhor, ou melhor, porque o Senhor ordena a Israel que Israel, aqui em Levítico, leve animais para a presença do Senhor, como intuito de que o pecado de Israel fosse expiado, ou fosse tirado, ou fosse anulado, aniquilado, ou perdoado. Então eu quero considerar de forma sucinta, obviamente, a doutrina do pecado não é uma doutrina simples, mas eu quero tratar nessa manhã sobre a doutrina do pecado, de forma sucinta. Como disse, que vai ser uma introdução para os capítulos que nós vamos considerar. E essa introdução vai envolver hoje e domingo que vem, se assim Deus permitir, irmãos. Eu vou tratar da doutrina do pecado, chamando a atenção para 3 verdades. Primeiro, o conceito de pecado, apresentar aos irmãos qual é o conceito de pecado bíblico, né? O que a Bíblia apresenta como pecado. Depois, a razão por que nós pecamos. E, em terceiro e último lugar, chamar a atenção dos irmãos para a realidade na qual Deus nos colocou como cristãos, como servos de Deus, como israelitas espirituais, que é a realidade da nossa luta contra o pecado. Porque nós temos que lutar contra o pecado. Por que, irmãos, nós temos que entender sobre o pecado? Domingo passado eu comecei falando sobre o sacrifício de paz, o sacrifício pacífico. Eu comecei o sermão perguntando aos irmãos se os irmãos tinham paz com Deus, ou como andava a comunhão dos irmãos. Os irmãos devem lembrar. E eu espero que os irmãos continuem refletindo sobre isso. Isso é uma reflexão que devemos fazer dia a dia, acerca da nossa comunhão, para não cairmos no erro de acharmos que está tudo bem. E quando nós falamos de comunhão com Deus, ou de um relacionamento com Deus, nós precisamos, antes de falar do nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos entender o que é pecado. Nós devemos começar pelo pecado, para que a nossa compreensão acerca da comunhão seja uma compreensão real, seja uma compreensão verdadeira. Em outras palavras, irmão, nós precisamos entender sobre o pecado para nós valorizarmos a graça de Deus, que é revelada na salvação em Cristo. Quando nós valorizamos o pecado, entendam o que eu quero dizer, né? Compreender de forma correta o pecado, então nós vamos compreender de forma correta a graça manifestada de Deus em Cristo para salvar o seu povo do pecado, para libertar o povo do pecado. Isto é, se nós, ou aquele que não leva a sério, eu usei valorizar, melhor levar a sério, né? Aquele que não leva a sério a doutrina do pecado, esse não levará a sério a doutrina da graça de Deus. As duas coisas estão ligadas. O problema do homem, do ser humano, é que ele não reconhece a sua pecaminosidade, não reconhecendo a sua pecaminosidade, a condenação colocada por Deus sobre a vida dele, ele não valorizará a graça do Senhor Deus. Então, por isso, irmãos, nós precisamos entender o que é pecado. Qual é o conceito bíblico de pecado? Que aparece aqui no nosso texto várias vezes, como eu já disse, capítulo 4, capítulo 5 de Levítico vão tratar da oferta pelo pecado. Então, os irmãos vão encontrar várias vezes nesses capítulos o verbo pecar, ou oferta pelo pecado. E a boa dádiva é que há também o perdão pelo pecado aqui nesses capítulos. Eu vou, se Deus permitir, depois estar mencionando aos irmãos. Ora, pecar, aqui nós temos
a ordem do Senhor sobre o pecado. E pecar é um verbo hebraico que tem o sentido bem simples, irmãos, de errar o alvo ou sair do caminho. Esse é o sentido original do verbo hebraico. Quando o israelita ouvia o verbo, traduzido por português por pecar, ele entendia que era sair do caminho, ou errar o alvo, ou ainda errar o caminho que é correto. Sair do caminho que é correto, ou errar o caminho do dever. Então, nós temos algum dever, e quando nós não realizamos esse dever, isso é o que o texto hebraico, a Bíblia, o termo hamartia no grego, no Novo Testamento, também tem o mesmo sentido. Quando nós não realizamos aquilo que devemos realizar, ou quando nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer, isso é o que a Bíblia chama de pecado. Isso significa, então, irmãos, que nós somos pecadores reais. Você é um pecador real. Porque eu lembro disso. Eu digo aos irmãos que só dizer eu sou pecador, ou só reconhecer, eu tenho pecado, isso não nos coloca numa condição de verdadeira piedade diante de Deus. Porque até ímpios reconhecem isso. Até pessoas das mais ímpias que eu conheço dizem assim, não é verdade. Nós erramos, nós pecamos. Mas isso não é tudo. Isso não nos coloca numa condição de relacionamento real com o nosso Deus, que é santo, santo, santo. Ele não há iniquidade alguma. E eu disse aos irmãos, a ideia do verbo hebraico é errar o alvo, ou sair do caminho. E a outra pergunta que surge é, qual é o alvo? Qual é o caminho? Isso é uma pergunta também importante para nós. E aí eu quero que os irmãos leiam comigo os 2 primeiros versos aqui do capítulo 4 de Levítico. Onde nós lemos assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, então aqui nós temos o alvo. O Senhor disse, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Então, o alvo, essas palavras vão se repetir. Vamos observar o versículo 13, na parte B, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados. Versículo 22, por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizessem, se tornar culpado. Isso vai se repetir no verso 27, vai aparecer nos 5 primeiros versos do capítulo 5 e no versículo 15 do capítulo 5 também. Então, o alvo fica claro, o caminho fica claro. O alvo ou o caminho é tudo o que o Senhor revela, são os mandamentos do Senhor. Por isso eu pedi a Previsônio que lesse Êxodo 20, porque nós temos as 2 tábuas da lei que resumem todas as ordenanças e todos os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, embora estejam no início da revelação em Êxodo, no segundo livro, ainda na metade do segundo livro da Bíblia, os 10 mandamentos resumem tudo o que a Bíblia revela. Ele é o resumo de toda a lei de Deus, de toda a revelação da parte do Senhor Deus. Então, esses são os mandamentos, não são apenas os 10, mas tudo aquilo que envolve a vontade de Deus revelada nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, o alvo está claro. Claro que, para nós, muito mais do que para Israel. Porque aqui em Levítico, no contexto de Levítico, Deus ainda está iniciando a sua revelação. Para nós, diferentemente, nós temos toda a revelação já. Mas já é suficiente o que Israel tem. Israel já tem o suficiente para entender que a vontade de Deus está sendo revelada ao seu povo. E que Israel, portanto, deve andar no caminho que Deus estabeleceu. Ou deve alcançar o alvo que Deus estabeleceu. Só para lembrar os irmãos, os mandamentos que nós lemos. Não ter outros deuses, não se pode ter nenhuma outra divindade, nem nada, nem alguém que substitua Deus. Nós não podemos criar ou confeccionar esculturas, imagens de escultura e adorar. Não podemos
tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, devemos santificar o sábado, honrar pai e mãe, não podemos roubar, não podemos mentir, não é? Levantar falso testemunho contra o próximo é mentir, não podemos cobiçar nada do nosso próximo, não podemos matar, não podemos roubar. Então está claro qual é a vontade, qual é o caminho, qual é o alvo de Deus para o seu povo, para nós, igreja, inclusive. O Catecismo Maior, eu vou fazer referência aqui à confissão, ao catecismo, e nós vamos olhar um pouco para os capítulos de Romanos. Os 7 primeiros capítulos de Romanos tratam exatamente do pecado. Eu vou estar mencionando, os irmãos vão acompanhar na leitura bíblica esses versos. Sobre pecado, o Catecismo Maior de Mestre Luís, na pergunta 24, traz: o que é pecado? E a resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então, qualquer desvio, por pequeno que seja, desvio da parte do ser humano com relação aos mandamentos de Deus é pecado. E por ser pecado, esse ser humano se torna digno de condenação eterna, de morte eterna, de separação total de Deus. Todos nós, como filhos de Adão, pecamos. Essa é a conclusão. Quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós lemos a pergunta 24, a resposta à pergunta 24 do Catecismo Maior, a conclusão que devemos chegar é que todos nós pecamos, que todos nós nos desviamos, irmãos, e ficamos aquém do padrão que Deus estabeleceu. Na verdade, ainda há esse sentido no verbo hebraico, de estar aquém, de estar faltando algo. Pecado é isso, é estar aquém, é estar faltando algo para o padrão que Deus estabeleceu. E nessa condição, todos os filhos de Adão se encontram de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós pecamos quando violamos a aliança, porque a revelação está nesse contexto. Deus está fazendo aliança, já fez aliança, vem renovando a aliança com esse povo. Deus colocou Israel, nos colocou como Israel espiritual, como igreja, dentro desse contexto da aliança, do pacto. Então, quando os seres humanos, dentro do pacto, quebram, violam uma regra, por menor que seja, existe o pecado. Existe o que a Bíblia chama de pecado. E aqui em Levítico 4 e 5, nós pecamos por ignorância, depois eu vou estar elucidando melhor os irmãos, explicando melhor, né? Por ignorância, isto é, quando nós não sabemos que é pecado. Bom, depois eu vou explicar melhor aos irmãos qual é o sentido disso. Capítulo 4. Ou pecamos de forma escondida, que é o pecado oculto no capítulo 5. Ele vai tratar disso. Aqui, para não fugir daqui, nós pecamos assim. E o pecado, irmãos, coloca os seres humanos sob uma condição de ira da parte de Deus. O pecado traz essa realidade cruel mesmo, justa da parte de Deus. A nossa confissão, no capítulo 6, trata do assunto da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E na seção 6ª do capítulo 6 da confissão, ele diz: todo pecado, tanto original como atual, vou estar mencionando hoje qual é o sentido do pecado original, todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei e, portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais temporais e eternas. A confissão diz, então, que o pecado, essa quebra da aliança, esse desvio do padrão estabelecido por Deus, torna o pecador culpado, torna o ser humano culpado, pecador e sujeito à ira de Deus, com tudo que tem direito, com tudo que tem direito. A separação e a maldição da lei, a separação de Deus, a condenação espiritual, material, presente, eterna. Essa é a realidade do pecado, irmãos. E como eu disse, nós pecamos. E a confissão de fé, nesse capítulo 6, nas outras sessões, nos ensinam, entrando no segundo ponto, a razão de nós pecarmos. A confissão
com base nas Escrituras, nós devemos lembrar isso, não é a confissão pela confissão que ensina, mas com base nas Escrituras, partindo ali dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, a confissão nos ensina que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Irmãos conhecem bem a história, o relato, espero que lembrem da teologia firme ali. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, então eles poderiam refletir a moral de Deus. Eles foram criados livres no Jardim do Éden, foram colocados livres no Jardim do Éden, mas numa condição que poderia pecar, tanto que pecaram. Embora tivessem sido criados à imagem de Deus para refletir a moral, o caráter do Senhor Deus, que é santo, 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 esses nossos primeiros pais, de acordo com a narrativa bíblica, pecaram. Desobedeceram, ou seja, eles, aí a teologia vai desenvolver o chamado pacto de obras, né? Porque quando eles pecam, eles então transgridem o mandamento do Senhor. Eles transgridem o que eles tinham recebido da parte de Deus. Eles não tinham os 10 mandamentos ainda em Êxodo 20, eles não tinham o Antigo Testamento nem o Novo Testamento como temos, mas eles tinham o suficiente para que eles pudessem responder positivamente à lei de Deus dada a eles. A lei de Deus impressa no coração deles. Só que eles, de forma livre, né, porque eles foram criados livres, de forma livre, eles então pecaram, escolheram pecar, erraram, e então entrou o pecado no mundo. A teologia desenvolve um termo chamado representatividade federal. Né? Adão é o cabeça representativo da humanidade. Ele é o cabeça federal da humanidade. Então, quando Adão e Eva pecam, o pecado deles é imputado sobre toda a humanidade. E a imputação do pecado é uma doutrina importante para nós, porque se nós rejeitarmos a imputação do pecado, nós vamos ter que rejeitar a imputação da graça em Cristo. Então, quando Adão e Eva pecam, por serem cabeças representativas, né, principalmente Adão, o homem, o líder ali, cabeça representativa da humanidade, todos sofrem a consequência. Nós temos exemplos disso em várias áreas da vida, família, empresa, igreja, qualquer outro local. A decisão que o líder toma ou não, isso vai diretamente influenciar a todos aqueles que estão sob a sua liderança. Adão foi colocado por Deus no Jardim do Éden como cabeça representativa de toda a humanidade. Então, o que ele fizesse ou deixasse de fazer, isso ia refletir em toda a humanidade, em todos os seus filhos, descendentes, não é? Filhos, não apenas aqueles filhos, no sentido ali do relacionamento com Eva, mas de todos os seus descendentes. E a doutrina da imputação da graça tem que ser entendida, irmãos, não apenas no sentido em que nós pecamos ou recebemos a imputação desse pecado ou o pecado original quando nós pecamos, quando nós realizamos os nossos pecados. Não estão entendendo o raciocínio? Então, nós podemos pensar que eu peco ou nós pecamos porque o pecado foi imposto a nós, ele foi imputado a nós, ele foi conferido a nós e a partir daqui eu peco. Não apenas nesse sentido, mas no sentido imediato. Quando Adão desobedece a Deus no Jardim do Éden, exatamente naquele momento, toda a sua posteridade foi culpada. Então, por isso que a nossa doutrina, que é bíblica, diz que a criança, à luz da Escritura, já nasce em pecado, vem em pecado. Ela não tem que pecar para ser considerada pecado, para ser considerada pecadora. A realidade nossa não é que nós somos pecadores porque pecamos, né? Nós pecamos porque somos pecadores. O ser humano já vem nessa condição de pecado. E essa condição vai fazer com que ele peque. Então não se deve esperar que alguém peque para ser considerado pecado diante de Deus. Tanto que o capítulo de Levítico, nós vamos estudar, vai tratar do pecado por ignorância. Alguém que não sabia que era pecado, não podia até nem conhecer a lei, mas isso não isentava da condição. Por quê? Porque o pecado de Adão já havia sido imputado sobre essas pessoas. Então, eu dizia, a doutrina da imputação do pecado em Adão, ela é importante para nós. Porque se nós rejeitamos essa ideia, não, os seres humanos não pecaram em Adão, eles não têm culpa do pecado de Adão, Adão não pode ter
comunicado essa realidade do pecado. Se nós rejeitarmos isso, então nós vamos ter que rejeitar a imputação da graça. Porque Paulo escreve aos Romanos, e aí vamos para Romanos, os irmãos acompanharem. Paulo trata no capítulo 5 de Romanos sobre essa questão da imputação do pecado e da imputação da graça. No versículo 12, por exemplo, ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja que foi Adão quem trouxe o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui está o resumo da doutrina. No versículo 12, nós temos o resumo da doutrina da imputação do pecado. Deus imputou o pecado de Adão a todos os homens, obviamente, com exceção a Cristo. E Cristo não traz esse pecado. Cristo é Deus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade Santa. Como o Senhor Yahvé, ele é santo, santo, santo. A imputação do pecado não atingiu Cristo. Ele não pecou, ele não peca, Deus não peca. Não é? Mas passou a todos os homens. E por quê, irmãos? Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus verdadeiro, não tendo o pecado original, não tendo o pecado comum, não é? Eu me refiro aqui ao dia a dia. Por isso, ele nos comunica a sua graça, ou Deus nos comunica o perdão por meio de Cristo. Paulo quem disse aqui em Romanos capítulo 5. Porque ele diz, olha, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Ele vai dizer, por outro homem, a graça foi manifestada na vida dos homens. É por causa de Cristo. Vejam que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele põe Adão como cabeça representativa de toda a humanidade e põe Cristo como cabeça representativa do povo de Deus, como cabeça representativa dos eleitos do Senhor. Então, aqueles que estão sob essa condição de eleitos do Senhor, eles recebem da parte de Deus a graça de Cristo. Assim como Deus imputou o pecado de Adão a toda a humanidade, a todos os descendentes naturais de Adão, Deus imputou a sua graça na vida daqueles que ele amou antes da fundação do mundo, daqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo, que são as ovelhas de Cristo, que são os crentes em Cristo, que veio e entregou a Deus o sacrifício perfeito. Aí nós vamos depois lembrar disso quando olharmos para Levítico 4 e 5, onde em Levítico 4 e 5 aparecem várias classes dentro de Israel de pessoas. Os sacerdotes, os príncipes, que são os líderes, o povo num pecado talvez comunitário, cada pessoa pecando, cada sacrifício era necessário para cada grupo de pecador. Sempre o animal deveria ser entregue, o sangue deveria ser derramado, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo, o substituto. Então a imputação da graça, ela vem à igreja por meio de Cristo. Vem aos verdadeiros servos do Senhor por meio de Cristo. Veja aqui em Romanos 5, versículo 15, a parte B, quero só destacar algumas partes dos versículos. Mas, deixa eu ler o versículo 15, não é melhor? Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, é isso aqui que me interessa. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui é a imputação da graça. No versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No finalzinho do versículo 18, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Final do versículo 19, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Não tem como, né, irmãos, eu não falar. Eu estou falando do pecado, da imputação do pecado, mas não tem como falar da graça de Cristo. Né? Até porque ficaria muito pesado, sem esperança para nós, então não tem como, até porque a própria Escritura traz junto. Paulo trata disso no capítulo 5, embora eu esteja falando da imputação do pecado. Então, em que pontos estamos? Qual a razão de nós pecarmos? Nós pecamos porque, eu estou falando de forma geral, seres humanos, e nós não estamos fora disso, mesmo debaixo da graça de Deus. Nós pecamos porque nos foi imputado por Deus o pecado de Adão. Isso é uma realidade que os puritanos nunca separaram. Os teólogos puritanos,
reformados nunca separaram. Não é porque nós estamos em Cristo que nós deixamos de pecar. Né? Depois eu vou considerar domingo ainda sobre essa realidade. Irmãos. Então, veja, por causa da imputação do pecado é que nós somos inclinados a todo mal. Ou seja, os nossos pecados procedem dessa realidade. Irmãos. Dessa realidade. Existe o pecado? Existe. Nós estamos aquém do que Deus revela, do seu plano, do seu padrão? Estamos. Nós transgredimos a lei de Deus? Transgredimos. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Enquanto não houver a morte física e enquanto Cristo não voltar, essa é uma dura realidade que nós temos que enfrentar. Ninguém foge dessa realidade. Por isso que no capítulo 3 de Romanos, Paulo disse que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13 do capítulo 3. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, para nós partirmos ao terceiro e último ponto dessa manhã. O pecado, irmãos, é algo que não faz parte apenas da vida dos ímpios. Infelizmente, não é do lado daqui, infelizmente do plano eterno de Deus que ele não erra. Mas a realidade do pecado, irmãos, ou o pecado é algo que não faz parte apenas da vida dos ímpios, da vida dos ignorantes a Deus. Não. O pecado afeta e se faz presente aqui eu tenho que explicar, nos assedia, né? O pecado na vida do crente não se faz presente como algo que nos deixa em paz, como um ímpio que tem a sua mente cauterizada e não sente nenhum incômodo. Mas quando eu digo que o pecado se faz presente na vida do crente, eu me refiro ao fato de o pecado nos assediar. Ou seja, ele insiste conosco. O pecado nos importuna. O pecado nos cerca. Ele nos persegue. Essa aqui é a realidade. O pecado sempre irá perseguir. Regenerados em Cristo. Aí voltemos para a nossa confissão. Capítulo 6, que trata do pecado, na seção 5ª, trata disso. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. A natureza pecaminosa está na vida dos crentes. E embora seja ela perdoada, porque ela é perdoada, mortificada por Cristo, porque é mortificada por Cristo, todavia, tanto ela, isto é, a natureza pecaminosa, como os seus impulsos, diz a nossa confissão, são real e propriamente pecado. Entenderam? Nós temos uma corrupção, né, natural, decorrência de Adão, nós já vimos. Essa natureza, ela é perdoada por Cristo, ela é mortificada por Cristo, mas ela e os seus impulsos continuam sendo realmente pecados. É por isso que reunião aqui, reunião ali, oração aqui, oração ali, nós sempre pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu fico extremamente incomodado quando alguém, converso com a Fernanda, eu digo, alguém que lê 5 linhas de teologia reformada, pega um livro, lê 5 linhas de teologia reformada e tal, e depois e por pecado mesmo, né? Nós pensamos é por pecado mesmo. A natureza pecaminosa nos vai sempre conduzir à compreensão equivocada da verdade de Deus. Porque o pecado traz isso. O pecado traz trevas na mente, inclusive. O pecado não é só no corpo que se manifesta, mas a mente. A mente do ímpio. Como já pararam para pensar? Porque os mestres e doutores das universidades, que são ímpios,
que se deparam com a natureza, fazem a leitura da natureza, né, da criação, fazem a leitura, mas não conseguem perceber a maravilha de Deus vivo na criação. Por quê? Porque eles estão em trevas espessas. Então a compreensão, ela sempre é sombria. Eu dizia, alguns acabam lendo algumas linhas e terminam concluindo com uma heresia, dizendo que o crente não precisa mais pedir perdão do pecado, porque o pecado já foi cravado na cruz e Deus já perdoou nossos pecados. É verdade. Deus perdoou nossos pecados. A morte de Cristo perdoou os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Os nossos pecados estão perdoados por Cristo. Mas a nossa confissão traz o equilíbrio. A natureza pecaminosa, não é que nós temos, mortificada por Cristo, perdoada por Cristo, ela é tão real e os seus impulsos são tão reais que são pecados de fato. Ou seja, erramos, precisamos pedir perdão. Precisamos nos aproximar do Senhor Deus. Precisamos entender a teologia e separar didaticamente que em Levítico 4:5, o povo de Israel tem sido perdoado por Deus? Sim. Amém. Tem sido perdoado. Mas Deus está estipulando a ele, tragam uma oferta para mim, tragam um animal para mim, sacrifiquem para mim. Porque tem algo custoso. Israel tem que entender que o pecado é coisa séria. Israel tem que entender que tem um preço pelo pecado. Por isso, a nossa confissão mostra a natureza e os seus impulsos como pecado mesmo. E por isso, irmão, nós temos então que lutar. Nosso terceiro e último ponto. Nós precisamos lutar contra os nossos pecados. A verdade de Eclesiastes 7:29, ela é verdade prática também para nós. Eclesiastes 7:29 diz, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas o ser humano se meteu em muitos problemas. Eu coloquei o versículo aqui na Nova Almeida Atualizada. Problemas. A Almeida Revista Atualizada traz astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Diz Eclesiastes 7:29. Problemas e astúcias no texto hebraico significa, irmãos, invenção. Invenção. Olhem só, invenção. Aí isso me fez lembrar uma expressão que nós temos. Não inventa. Nossos filhos, alguém está fazendo alguma coisa, a gente sabe que vai dar errado, dizer, não inventa. Claro que não tem necessariamente a ver o termo hebraico, só trouxe uma expressão para os irmãos entenderem. Mas o termo problemas ali, ou astúcias, é invenção, é engenho. Quer dizer, Deus criou o homem reto, Deus criou o ser humano retinho lá, direitinho, não é, como nós usamos, mas ele começou a inventar coisas. Sabe, o inteligente que quer inventar coisa que não cabe? Foi isso que o ser humano fez. Foi isso que o homem fez. E eu venho dizendo, e nós estamos nessa condição também, irmãos. Por isso nós temos que lutar. Como eu dizia, nós pecamos porque somos pecadores e não o contrário. Apesar, irmãos, das muitas bênçãos que recebemos por Cristo, porque em Cristo nós fomos regenerados, por Cristo nós temos união com Deus, então nós estamos unidos com Cristo, estamos unidos a Deus. Por Cristo nós somos justificados, nós somos considerados justos por Deus. Deus nos vê e diz, não, irmão fulano, irmã fulano, são justificados. Nós fomos adotados por Deus na sua família, uma outra realidade, a doutrina da adoção, e nós somos santificados pelo seu Espírito. Mas eu dizia, embora, irmãos, embora nós tenhamos recebido todas essas bênçãos em Cristo, nós lutamos arduamente com a natureza pecaminosa. E Paulo vivia isso. Quem não conhece Romanos 7:14. Paulo vivia isso. Porque bem sabemos que a lei, ele está falando da lei. A lei é a revelação de Deus. A lei é o que nós estamos estudando em Levítico 4:5. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, Paulo diz. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Deixa eu explicar antes de continuar o texto. Paulo está tratando exatamente do pecado original aqui. Ele não está tratando do pecado atual. Paulo não é um ímpio. Paulo não vive no pecado deliberadamente, se deliciando no pecado. Essa é uma realidade do ímpio.
Ele não está tratando do pecado atual, do pecado prático. Ele está tratando do pecado original que está nele, que o conduz ao pecado. Os irmãos conseguem entender a diferença? O ímpio se deleita no pecado. O ímpio rola no pecado. Se lambuza cada vez mais no lamaçal do pecado. O crente não. O crente não faz isso. Paulo não fazia isso. Mas ele lutava como nós lutamos. Ele disse, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja como ele está falando do pecado original, dessa natureza que vem. Porque ele, tendo a mente de Cristo, ele tendo sido alcançado por Cristo, ele não quer fazer isso. Ele não está isentando a sua culpa, porque ele é culpado, como nós vimos. Mas ele está falando do pecado original. Ele diz, eu que tenho a mente de Cristo agora, que foi alcançado por Cristo, eu não quero fazer, mas a natureza faz. Se eu faço, então eu consinto com a lei que é boa. Quer dizer, o Espírito Santo, ele quando nos leva a realizar aquilo que Deus ordena na sua Escritura, então nós consentimos com a lei. Dizemos, não, a lei é boa. A lei não tem maldade nenhuma, a lei não é ruim. A lei não é pesada. A lei manifesta a graça de Deus para nós. Aí dizia, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pecado original. Pois o querer, o bem está em mim, a graça de Deus. Né? Porque por ele mesmo ele não tem bondade, nós sabemos. Mas é a graça. Então ele fala da graça operante de Deus nele, com a luta do pecado original, que também está nele. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, se faço. Mas se eu não faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Por isso que nós estamos estudando a lei. Porque a lei nos expõe o mal que está em nós. Eu disse no início, se nós entendermos o mal ou o pecado e dermos o real valor ao pecado, nós vamos dar o real valor à graça de Cristo. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele chega à conclusão sábia, desventurado, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? É a pergunta que ele faz. Se eu fico lutando, se tem natureza pecaminosa, se tem a graça de Deus que luta, onde é que eu vou chegar? Paulo está dizendo. E aí o Espírito Santo o conduz e diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa é a luta, irmãos, do crente. Eu sei, irmãos, que nem todos têm as mesmas lutas contra os mesmos pecados, mas todos nós, com certeza, temos alguns desses pecados que eu vou exemplificar aqui. Pecados com os quais nós temos que lutar, ferrenhamente. Ferrenhamente. Por que eu estou falando disso, irmãos entenderem? Lá em Levítico 4:5, nós vamos ver os sacrifícios. Israel tinha que pegar o animal, coisa que não era fácil, né? Totalmente fora do nosso contexto, mas pegava o animal, levava o animal. Era o ofertante quem matava o animal. E aí depois o sacerdote ia pegar sangue, parte do sangue, passar no véu, entrar no sangue, passar no véu, depois passava no chifre, derramava uma parte no holocausto. Trabalho, 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 trabalho. Tudo isso era custoso. Não só os sacerdotes participavam disso, mas os israelitas também participavam disso. Tinham limites, irmãos lembram do templo, lá do tabernáculo móvel. Mas era custoso, era uma luta. Figura para a nossa luta real espiritual. Nós lutamos contra os pecados, temos que nos esforçar mesmo. Então eu dizia, nem todos têm as mesmas lutas pelos mesmos pecados, mas sejamos sinceros, irmãos, não apenas lutamos, mas às vezes caímos nesses pecados. Por exemplo, amamos a nós mesmos em lugar de amarmos a Deus. Muitas vezes nós queremos amar a nós mesmos e caímos nesse pecado. Ou queremos mais do que temos. A avareza, né? A ingratidão, avareza e ingratidão, estão juntinhos. Estamos pecando, sempre reclamando, porque o maná não é suficiente. Né? Odiamos o nosso próprio, e aí nos tornamos assassinos. Jesus que disse isso. Realizamos os desejos mais pecaminosos do nosso corpo. Preferimos honrar o nosso intelecto, ao invés de honrarmos a Bíblia Sagrada. É o meu entendimento que está acima de tudo. Pouco importa se a Bíblia está dizendo a verdade, porque eu acho, porque eu penso,
Porque eu entendo, não é? Sei, como eu disse, que nem todos caem nos mesmos pecados, mas... Ou ainda, para citar só mais um, são tantos e tantos pecados que levaria aí bastante tempo. Buscamos a aprovação dos homens, em lugar de procurarmos ser visto por Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Nós queremos muito mais ser aprovados por homens do que por Deus, que sonda a mente e coração. É a natureza pecaminosa. Mas nós temos que lutar. Por isso eu disse, nós temos que entender que o pecado é coisa séria. Esse é um título de um livro da PES. O autor é o Ralph Venning. Na verdade, ele tem uma obra maior. Não lembro agora o nome da obra. Não vou lembrar agora. Mas a PES publicou, resumido, pecado é coisa séria. Nós temos que entender que pecado é coisa séria. Outro puritano, Joe Owen, chamou o pecado de um acompanhante perigoso. Foi o que eu disse, com base certamente no texto que nos revela Hebreus 12, 1. Pecado, diz o texto lá, nos assedia tenazmente. Ou como diz outra versão, firmemente se apega a nós. Isso é o pecado. Foi o que eu disse, ele persegue, ele gruda, ele não quer sair. Por isso Joe Owen disse que ele é um acompanhante perigoso. Então isso significa, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com esse acompanhante perigoso. Por isso a vigilância é constante na vida do crente. Por isso a luta é constante na vida do crente. Não podemos dormir, nós não podemos negligenciar tamanha salvação que nós recebemos de Cristo. Nós temos essa realidade do pecado, mas há boa notícia, que Deus promete ao seu povo, aqui para nós cristãos, a liberdade do jugo do pecado. Romanos 6 trata exatamente disso, mas eu quero considerar domingo que vem, Romanos 6 com os irmãos, essa realidade da boa nova. Embora filhos de Adão, lutando contra o pecado, nós temos promessa da parte de Deus de liberdade do jugo do pecado. A liberdade que Cristo oferece a nós, não pense que seja uma liberdade instantânea, porque não é. Quanto mais tempo nós vamos caminhando na nossa senda cristã, mais nós vamos gradativamente. A libertação ocorre. A libertação não é total, mas ela ocorre. O crente tem que progredir, e ele vai progredindo. Nós vamos ver isso em Romanos 6, como Deus nos anima, dizendo que Ele nos tira do pecado, nos liberta do pecado. E deve ficar para nós hoje. Duas coisinhas simples, né? Eu falei um monte de coisa. Primeiro é que nós somos pecadores. E não temos que dizer assim, eu sou pecador. Não, mas lamentar mesmo por isso, sabe? Chorar mesmo, porque nós somos pecadores. Porque essa não é a vontade de Deus. E um homem e uma mulher alcançados pelo Evangelho, ele não quer pecar. Ele chora pelo pecado. Por isso que toda vez quando a gente administra a ceia, eu digo, se você luta contra o seu pecado, se você chora pelo seu pecado, participe da ceia. Porque é só o crente que chora e lamenta a sua condição de pecador. Então esse é um ponto, nós somos pecadores. Até porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. E a segunda coisa que deve ficar para nós? A primeira é que nós somos pecadores, a segunda é que nós precisamos lutar contra o nosso pecado. Lute. Lute. É luto. Deus nos chamou à santidade. Esse é o assunto principal de Levítico. E não nos conformemos ao pecado, lutemos contra ele. Por isso Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Frágeis, né? Nós somos frágeis mesmo. Por isso que nós temos que lutar contra o nosso pecado com Cristo. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor, Ele é que nos conduz. Nós devemos lutar, fazer a nossa parte. Por isso que é legal ler os históricos, os livros históricos, Josué em diante, até antes dos profetas. Vamos ler em Josué,
povo adentrando a Canaã, destruindo os povos. Aqui e ali o povo não vigiava, não expulsava, fazia aliança com outros povos, e vinha o pecado. E Deus levanta, aí você entra em Juízes, Deus levanta outros homens em Juízes para libertar Israel, liberta Israel. Aí morre aquele juiz, depois vem outro, a geração esquece o que tinha sido feito anteriormente, cai em pecado de novo, é a luta. Então nós lemos o Antigo Testamento visualizando a vida cristã, a luta. Nós devemos criar estratégias dadas pelo próprio Deus, que é a sua palavra, o seu Espírito Santo, a igreja, para nós irmos lutando contra o nosso pecado até chegarmos, de fato, e alcançarmos a terra prometida. A nova Canaã celestial, cujo fundador e arquiteto é o nosso Deus. Lutemos contra o nosso pecado, irmão. Não podemos, nem precisamos, nem podemos fugir dessa realidade, que somos pecadores, e nem podemos fugir da realidade que nós temos que lutar contra o nosso pecado. Vamos ficar de pé? Vou pedir ao presbítero Zóinio que escolha um hino ou um cântico para nós louvarmos a Deus, depois orar e encerrar nossa escola dominical. 72, 71, Inário 71.